falhas de mercado acontecem quando o funcionamento natural da economia não consegue gerar uma distribuição eficiente de recursos. Então, aquilo de o mercado se autorregular não fica só por isso. Pela grande variedade de bens e serviços e pela alocação deles ser insuficiente, essas falhas são geradas o tempo todo. A falha de mercado acontece quando o mecanismo natural da oferta e da demanda não funciona da forma esperada, o que resulta em uma distribuição ineficiente dos bens e dos serviços. É como se, mesmo com compradores e vendedores atuando livremente, o mercado não conseguisse gerar um equilíbrio justo, nem mesmo eficiente para todos os envolvidos. Então, nessas situações, o bem-estar coletivo acaba prejudicado. Então, o que significa? Melhorar a condição de uma pessoa significa, inevitavelmente, piorar a de outra. E é por isso que muitas vezes se fala na necessidade da intervenção do governo, que busca corrigir esses desequilíbrios. Acontece que não é só pelo mercado ser desigual ou ineficiente que essas falhas se dão. Na verdade, as falhas de mercado são classificadas de acordo com o que elas resultam. Então, a gente tem a externalidade, que a gente vai falar hoje, a assimetria de informação e os bens públicos. A externalidade é o fenômeno que ocorre quando as ações de um indivíduo ou de uma organização geram impacto em terceiros que não têm nenhuma relação com essa atividade. Essas externalidades podem trazer efeitos tanto positivos quanto negativos para a sociedade. Uma externalidade negativa, por exemplo, seria os gases poluentes que uma indústria despeja no ar, causando prejuízo a toda a população local. Já uma positiva, por sua vez, seria o aumento de investimento na área de educação e pesquisa de um país, onde mesmo que grande ou até mesmo a maior parte dessa população não esteja estudando e nem participando dessas pesquisas, se beneficiaria desses investimentos através das melhorias gerais que isso traria para essa sociedade. Para mitigar as externalidades negativas e incentivar as positivas, o governo adota algumas práticas, como a tributação dessa prática ou de produtos como as indústrias poluentes, o tabaco e as bebidas alcoólicas, e também a sua regulamentação, que consiste em regular e estabelecer regras e limites para a prática dessa atividade. Para incentivar as externalidades positivas, podem ser adotadas práticas como subsídio estatal e bolsas que podem ser vistos na área de pesquisa em institutos públicos, como universidades, laboratórios ou até mesmo institutos privados. Além das campanhas de incentivo, como ocorre no caso da vacinação, onde mesmo com apenas uma parcela da população imunizada, a taxa de casos desse vírus traz drasticamente mesmo entre os não vacinados. Além dessas estratégias públicas, também é possível adotar as privadas, como a prática mais comum sendo o teorema de Coase, que consiste na negociação e mitigação de efeitos negativos feitos entre as próprias empresas e a população, sem o intermédio estatal, como, por exemplo, um acordo entre uma indústria que precisa poluir um rio para operar e a comunidade ribeirinha que depende desse rio para seu sustento. E mais recentemente, temos a questão dos créditos de carbono, onde uma empresa pode comprar e vender sua cota de carbono para outra. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a informação assimétrica. Tal situação ocorre quando uma das partes de uma transação tem mais ou melhor informação que a outra. Essa assimetria é uma falha de mercado porque leva a resultados ineficientes, muitas vezes impedindo que transações mutuamente benéficas ocorram ou distorcendo os incentivos da própria transação em si. E os dois principais problemas decorrentes da tal assimetria de informação são a seleção adversa e o risco moral. Falando um pouquinho sobre a seleção adversa, ela ocorre antes da transação ou contrato, quando a parte menos informada não consegue distinguir a qualidade do que está sendo oferecido. Um exemplo que eu posso colocar em relação a tal conceito da seleção adversa é do próprio mercado de carros usados, onde a parte mais informada são os vendedores, e o problema dessa situação é que os compradores não conseguem diferenciar carros de boa qualidade de carros de baixa qualidade. Dito isso, o preço do mercado se torna um preço médio e expõe uma falha de mercado porque
Os proprietários de carros bons são levados a sair do mercado, pois o preço médio é muito baixo para eles, sobrando apenas carros ruins. Isso reduz a qualidade média do mercado e pode levar o mercado ao colapso. Falando um pouquinho agora sobre o risco moral, ele surge após a transação ou contrato, quando uma das partes muda seu comportamento de forma desfavorável à outra, porque o custo do seu comportamento imprudente é suportado total ou parcialmente pela outra parte. Um exemplo relacionado ao mercado de carros usados é o próprio seguro de carro, que a parte com ação oculta normalmente é o cliente segurado, e o problema dessa situação é que após comprar o seguro, o motorista passa a dirigir de forma menos cautelosa, porque a seguradora arcará com os custos de um acidente ou roubo. E a falha de mercado presente nessa situação é de que a seguradora enfrenta um custo maior em indenizações devido ao comportamento menos cuidadoso do segurado. As soluções para mitigar a assimetria de informação frequentemente envolvem sinalização, como garantias e educação, e seleção, como investigação e cláusulas contratuais específicas para alinhar os incentivos e revelar informações ocultas. Agora vamos falar um pouco de bens públicos. O que são? São serviços ou recursos que podem ser usados por várias pessoas ao mesmo tempo, sem reduzir sua disponibilidade e do quais ninguém pode ser excluído. O mercado tende a oferecer um pouco devido ao problema de free rider, em que indivíduos se beneficiam sem pagar. Bens de defesa nacionais, iluminações públicas e faróis são geralmente fornecidos pelo Estado, que os financia por meio de impostos para garantir benefícios coletivos. Segundo Mankiw, são características por não rivais e não exclusões. Por causa dessas características surge o problema de free rider, em que indivíduos se beneficiam sem pagar, levando o mercado a supor ofertas. Esses bens, Mankiw afirma que a profissão de bens públicos é uma função essencial do governo, que deve avaliar se o benefício total a essenciar à sociedade supera o custo de fornecê-lo. Exemplo, a iluminação pública é um exemplo clássico de bens públicos, porque possui duas características essenciais para Mankiw: não exclusões. Não é possível impedir que uma pessoa se beneficie de uma luz emitida pelo poste, mesmo que não se pague diretamente por ela. The most important thing that I care about right now is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. Um caso real de assimetria de informação foi o escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa britânica que comprou dados de 87 milhões de pessoas que fizeram testes de personalidade no Facebook. Essas pessoas não sabiam que seus dados poderiam ser vendidos e, quando foram vendidos, foram utilizados para manipulação política. A empresa foi processada pelo governo dos Estados Unidos por intervenção nas eleições dos Estados Unidos e do Reino Unido, porque ao comprar essas informações, esses resultados desses testes, essa empresa utilizou das emoções que foram reveladas por esse teste para manipular o comportamento político dos eleitores através de algoritmos políticos específicos dentro do Facebook. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, foi intimado a depor nos Estados Unidos sobre os limites da coleta e venda de dados pelo Facebook. Is not that there should be no regulation, but I also think that you have to be careful about what regulation you put in place. No amount of people that we can hire will be enough to review all of the content. We need to rely on and build sophisticated AI tools that can help us flag certain content. And we're getting good in certain areas.